Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Querido Deus, eis aí a tua palavra, conforme o teu Espírito assentou no meu coração, para que pudesse explanar nesta noite, a fim de que a tua igreja possa compreender que o tempo do Senhor é chegado. Nós pedimos que teu Espírito Santo nos ajude e possa sentar no entendimento e no coração de cada um dos teus filhos e filhas as verdades que aqui serão apresentadas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Essa tem sido uma das advertências mais severas que Deus tem feito à sua igreja nesses dias, tendo em vista a eminente volta do Senhor Jesus Cristo para resgatar aqueles que lhe são seus. A volta do Senhor Jesus Cristo tem sido, durante esses últimos milênios, a grande esperança de todos os crentes. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que a qualquer momento pode ocorrer essa súbita volta de Cristo para levar a sua igreja. E o profeta Amós, já muitos anos antes do Senhor ter vindo, ele já sinalizava para o dia da vinda do Senhor. E a nossa preparação deve ser, ao mesmo tempo, importantíssima, bem como urgentíssima. Pois a palavra do Senhor, lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 7, diz que o fim de todas as coisas está próximo. E o primeiro e grande evento que está por ocorrer é o arrebatamento da igreja. E a Bíblia não nos diz quando isso vai acontecer. Não precisa, ela não enfatiza a data, nem o mês, nem o ano. Ninguém sabe quando isso vai acontecer. Mas a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22, que será num abrir e piscar de olhos. Quando menos esperarmos, isso vai ocorrer. E Paulo nos diz que esse evento se dará ao ressoar da última trombeta. Interessante que no livro de Apocalipse são descritas 7 igrejas. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que nós já estamos
no período da última geração. Nós estamos no período da última igreja. Nós estamos por ouvir o ressoar da trombeta que vai anunciar o arrebatamento dos que são de Cristo Jesus. E eu quero destacar alguns poucos indicadores que a Bíblia nos diz, que vão evidenciar que são características dos dias que antecedem a vinda do Senhor. E a primeira coisa que eu quero destacar se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, do verso 37 ao 39, que diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. E o que predominava nos dias de Noé? Predominava a maldade que estava instalada no ser humano. A maldade do ser humano, do homem, se multiplicava na terra e era continuamente má o seu desígnio, o desígnio do coração do homem. E a terra estava corrompida. E nós temos visto que nesses dias, mais do que nunca, a corrupção tem se alastrado por todo o planeta. A maldade tem sido avassaladora. As pessoas estão cometendo crimes banais, até por centavos se comete um crime, ou seja, comete-se crime mesmo sem motivos, por mais banais que sejam. E a Bíblia fala sobre isso, fala que seriam como nos dias de Noé. A Bíblia também diz em Lucas 17, de 28 a 30, ela diz que seriam como dias de Ló. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, a você, que nós estamos vivendo dias de uma depravação moral sem medida. O que a gente tem ouvido de notícias, assistido, chega a ser deplorável o alto número de crianças que estão sendo objeto de investida por parte de adultos, e isso tem sido destruidor na vida de famílias, na vida dessas pessoas, principalmente
dessas crianças, tendo em vista a depravação moral dos dias de hoje. A Bíblia também fala em tempos dificílimos, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao versículo de número 5, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. É realmente um tempo dificílimo, quando nos deparamos com as características desse homem, esse homem dos dias de hoje, pois nós identificamos que nós mesmo nos enquadramos em muitas dessas características. Chega a ser muito constrangedor quando nós nos deparamos a facilidade que muitos crentes deixam de buscar a Deus, de estar na casa do Senhor, para poder assistir um jogo de futebol, uma final de Copa do Mundo, como se isso fosse a coisa mais importante da vida dessas pessoas. É lamentável, mas são características, dentre outras, que nós estamos tendo nos nossos dias. Diz também a palavra do Senhor que vai haver uma multiplicação da ciência de forma bastante impactante sobre toda a terra. E por último, eu quero destacar lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo de número 1, que diz que, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos ou nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Que espíritos enganadores são esses? Que ensinos de demônios são esses? Ora, quando as pessoas são levadas a admitir e a concluir de que para servir a Deus você não precisa estar na igreja, você pode fazer isso na sua própria casa, isso, na verdade, não é o que a palavra de Deus afirma. Pelo contrário, lá em Hebreus, diz que muitos deixaram a congregação e por isso se desviaram do Senhor.
E nós temos visto isso, pessoas hoje que se dizem cristãs, não têm uma identidade, não têm uma raiz de uma igreja, porque elas pensam e compreendem que podem servir em qualquer lugar, não tem nenhum compromisso com uma igreja local, porque acha que Deus está acima disso tudo. São pensamentos que foram, de alguma maneira, assentados no entendimento de forma equivocada, e que podemos, pela palavra de Deus, afirmar que são ensinos demoníacos, ensinos que não estão perfilados com a palavra de Deus, e o que leva a muitas pessoas a esses enganos é o fato de que elas não têm prazer de meditar ou de refletir na palavra de Deus. Elas acham que não precisam ler porque já conhecem a palavra de Deus. Elas acham também que a oração não é tão importante assim porque Deus conhece os seus pensamentos. Ora, meu irmão, minha irmã, eu posso lhe assegurar que Jesus teve vida de oração. Jesus, em muitas ocasiões, passou a madrugada orando, intercedendo por mim, por você, pelos seus filhos e filhas, para que não viéssemos a ser arrastados pela condenação eterna. Hoje, nós estamos justamente dentro do período que Jesus falou: não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Eu quero deixar para você duas datas importantíssimas e significativas na Bíblia. Quando Jesus falou isso, ele estava no ano de número 31, 32 da sua vida, da nossa era, e no ano de 70, Jerusalém foi totalmente destruída, e a palavra se cumpriu quando não ficou pedra sobre pedra, e ela fora toda destruída, queimada. Hoje, nós somos a última geração. A palavra do Senhor diz que quando Israel fosse reconduzido à sua pátria, a seu território, seria como sendo o relógio de Deus. E isso ocorreu no ano de 1948. Eu quero dizer para você, apenas a título de estudo, que de 48 para agora, faltam apenas 3 anos para completar a última geração. No ano de 2018, estará se encerrando a última geração. E uma geração, ela tem aproximadamente 70 anos. Mas a palavra de Deus diz que antes que venha o dia do Senhor, que vai haver um período chamado de grande tribulação. Vai haver um período que o anticristo vai se levantar. E esse período, ele tem mais ou menos uma duração de 7 anos ou de 3 anos e meio. Nós não podemos afirmar categoricamente. Mas o que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, é que nós devemos estar preparados para encontrar com o Senhor a qualquer momento. A palavra do Senhor diz lá em Mateus, capítulo 7, no versículo de número 21, que muitos
dirão, capítulo 7, versículo 21, Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. Quem é que vai entrar no reino dos céus? Quem é que vai poder se encontrar com Deus a qualquer momento e ouvir a sua voz dizendo: vinde, bendito de meu Pai, entrai pela porta, porque esse lugar vos está preparado antes mesmo da fundação do mundo. A Bíblia diz: aqueles que fazem a vontade de Deus. Eu quero perguntar a você, de forma bem objetiva nessa noite: você tem feito a vontade de Deus? Você está no centro da vontade de Deus? Responda para você mesmo. Se o Senhor voltar hoje, ou a qualquer dia, a qualquer momento, você pode afirmar: eu estou pronto para encontrar com meu Deus, olhar nos seus olhos e ouvir a voz que me diz: vinde, bendito de meu Pai. Eu quero te dizer que essa palavra não foi no intento de sensibilizá-lo, nem de emocioná-lo, mas o Espírito de Deus assentou no meu coração, no meu entendimento. Isso me veio após uma campanha de 40 dias que promovemos aqui nesse lugar. E o Senhor tem nos falado. Eu tenho falado claramente com a minha igreja a cada dia. Eu tenho falado com você a cada dia. E tenho falado, a voz de Deus tem sido com amor. A voz de Deus tem sido uma voz carregada de entranhas de misericórdia. Mas saiba de uma coisa: Deus, Ele é terrível. Deus não hesitou em não permitir que toda uma nação com milhares ou milhões de pessoas não entrasse na terra prometida por causa da desobediência, por causa da rebeldia, porque eles não estavam no centro da vontade de Deus. Eu quero te dizer também de forma bem objetiva: ora, meu irmão, minha irmã, se Deus nem mesmo hesitou em permitir a morte do seu filho, quem somos nós? Quem sou eu, quem é você, para viver uma vida de qualquer maneira, pensando que está tudo resolvido, que só por um dia você ter aceitado a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, isso já foi suficiente. Eu tenho aprendido que nós precisamos nos arrepender e nos converter todos os dias da nossa vida. E nessa noite, Deus certamente está falando com você, para que você não venha a ser contado com aqueles que serão lançados fora da presença dEle. Eu posso lhe assegurar que o destino daqueles que vão ser ignorados ou lançados fora
é terrível. O inferno é um lugar que você nem eu podemos nem imaginar. Mas o Senhor diz claramente na sua palavra que é um lugar de pranto e de ranger de dentes. E eu vou falar algumas coisas para você nessa noite, muitíssimo importante. Tanto nos céus como no inferno, as pessoas têm consciência de quem elas são e têm consciência do que elas fizeram sobre os seus dias de vida. Ninguém vai perder a consciência. Deus te chama nessa noite para que você possa trocar as suas vestes rasgadas, rotas, por vestes embranquecidas e resplandecentes. Mas isso só pode acontecer na minha e na sua vida mediante o nosso quebrantamento, o arrependimento, o reconhecimento que você é um pecador. Se eu não reconhecer isso, meu irmão, minha irmã, eu estou afrontando a santidade de Deus. Você não vai suportar olhar para Deus, devido à sua imensa, imaculada santidade. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer trazer sobre a tua vida purificação para os seus pecados. Mas não existe perdão, não existe purificação, anote isso, para aqueles que não se arrependem, para aqueles que não confessam. Só há purificação, só há redenção, só há perdão, só há graça de Deus para aqueles que se arrependem. Hoje, pode ser que seja a última noite que estamos aqui sobre a terra. Pode ser que nesse caminho de volta para a nossa casa, o Senhor nos leve para Ele. Ou melhor, leve aqueles que são dele. Você está preparado? Se você está preparado para encontrar com teu Deus, está vivendo no centro da vontade de Deus, eu vou fazer um desafio a você, que você conscientemente diga: Senhor, eu estou vivendo no centro da tua vontade, eu estou apto a ouvir a tua voz, porque todos os dias de minha vida eu tenho me arrependido dos meus pecados, sejam eles pequenos ou grandes, sejam eles de que tamanho for. Eu tenho me quebrantado diante de ti a todos os dias e tenho reconhecido que a minha natureza é pervertida, que o meu coração é enganoso. Eu tenho reconhecido a necessidade, Deus, de estar aos teus pés, na tua casa, todos os dias da minha vida, pois Davi mesmo disse: melhor estar na casa do Senhor, vale mais do que qualquer outra coisa. Um dia na tua casa não se compara com 1000 dias longe da tua casa. A tua casa
significa o lugar aonde tu se faz presente no meio dos remidos. E eu sei que tu estás aqui, Senhor. Eu sei que tu estás aqui no nosso meio. Eu sei que teu Espírito passeia no nosso meio. Eu sei que tu me sondas e me esquadrinhas e que tu me conheces perfeitamente, assim como aquela mulher lá no poço de Jacó, quando o Senhor disse para aquela mulher: eu sei que você não é casada, minha filha, você já teve cinco maridos, e o que você tem hoje não é teu marido. E aquela mulher disse então: Senhor, eu vejo que tu és profeta. E eu quero dizer a você, minha irmã, a você, meu irmão, Deus não tem prazer em envergonhar a nenhum de nós. Mas o prazer de Deus é que você se arrependa, que deixe os seus pecados e viva uma vida reta diante dele. Ele quer te trazer para o centro da vontade dele. Você já decidiu? Já se examinou? Já pode tomar uma decisão? Já pode fazer uma afirmação nessa noite? Se você está apto, fique de pé no seu lugar. Coloque-se de pé diante de Deus. Diga para Deus: olha, Senhor, eu estou aqui, estou no centro da tua vontade, faço a tua vontade, tenho me submetido à tua vontade. Por isso, eu vou ouvir a tua voz chamar pelo meu nome. Eu sei que é um desafio, igreja, mas é fundamental que você encare isso com seriedade. Deus não está de brincadeira. Nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Quantos que me dizem: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não fizemos maravilhas em teu nome, mas vão ouvir a minha voz dizer: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Deus está falando com você. Nunca conheci aqueles que não se submetem, aqueles que não fazem, aqueles que não vivem a minha palavra. Mas eu sou conhecido e conheço aqueles que me obedecem, aqueles que se submetem. Esses são os que me amam. Esses vão ouvir a minha voz. E agora, eu acredito que você já tenha compreendido a necessidade de se arrepender, de se quebrantar diante do Senhor. Eu quero convidar toda a igreja a colocar-se de pé. Toda a igreja nesse momento, coloque-se de pé, pois nós vamos estar orando por misericórdia, Senhor, para que o teu sangue seja aspergido sobre as nossas cabeças, assim como naquele dia que Josué se apresentou, mas as suas vestes estavam sujas. Tu ordenaste aos teus anjos para que substituísse as vestes sujas por vestes resplandecentes. Hoje o Senhor substitui a tua vestimenta por vestimentas resplandecentes.
Ele remove o teu pecado, Ele remove a tua iniquidade, se você estiver confessando ao Senhor, se você estiver se arrependendo, Ele está liberando o perdão dele sobre a tua e a minha vida, em nome do Senhor Jesus.